Olá pessoal, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. A gente começa hoje um estudo assim, voltado para livros, um estudo de livros. E nós vamos começar com aquele livro Libertação do André Luiz, psicografado pelo Franciscano Xavier. Um livro muito interessante que eu até recomendo a todos ler, estudar aquele livro merece ser estudado. E é o que nós vamos fazer aqui, com a criação de vários vídeos, né, falando sobre isso. A gente vai começar, só lembrando, né, que esse livro Libertação, ele é o 6º livro daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, composta lá de 13 livros, tá lembrado, né? Começa com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Então, essa coleção A Vida no Mundo Espiritual, 13 livros, onde André Luiz, como um verdadeiro repórter, né, à medida que ele ia aprendendo, participando dos cursos, dos treinamentos, ele ia colocando para a gente a sua experiência, o seu conhecimento que ele ia adquirindo. Eu vou começar com esse livro Libertação, porque ele trata assim, de assuntos relacionados à desobsessão. Sobre uma realidade do mundo espiritual que às vezes a gente pode ainda estar assim, meio confuso, sem uma visão mais ampla. Então por isso é que eu vou começar por ele. Até também porque eu gosto, eu acho muito bom, já li ele, estudei ele várias vezes já. Então é por aí que nós vamos começar. Então o livro em si, ele tem lá 20 capítulos e tem uma espécie de introdução, ante as portas abertas, como se fosse uma introdução. Onde essa introdução ele comenta, ele conta a historinha de uma antiga lenda egípcia de um peixinho vermelho, que é por onde a gente vai começar. Bom, então vivia uma comunidade de peixes, uma espécie de lagoa, um laguinho pequeno, não muito grande, né? Uma lagoinha. Vivia essa comunidade de peixes que chegaram até a eleger um rei, uma espécie de rei, né? Entre essa comunidade de peixes tinha o peixinho vermelho. Esse peixinho vermelho, ele não era muito bem visto assim pelos outros, não. Ele vivia trabalhando, procurando comida ali e tal. Mas chegou a um ponto que ele resolveu até assim, a começar a estudar, com bastante interesse. E verificar, olha ali, olha aqui, como se ele estivesse fazendo assim, um verdadeiro inventário do lugar, para conhecer o que está acontecendo ali. E ele acabou descobrindo uma espécie de escoador, né, que tinha uma grade protegendo esse escoador, por onde a água passava. Ele estudou, pensou, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, e acabou chegando à conclusão que seria bom conhecer outras coisas, né? Porque ali ele vivia tão apertadinho, com tanta dificuldade e tal, ele achou melhor arriscar e conhecer outras coisas. E aí ele acabou passando pelas grades desse escoador. E foi seguindo pelos riachos, né? Dos riachos foi passando assim, pelos rios, e ele ficou admirado com tanta coisa diferente, tanta coisa que ele nunca tinha visto. Ele via nas margens as árvores, até pessoas, via embarcações, peixes diferentes. Ele foi ficando admirado com aquilo e foi, de certa forma, até aguçando a sua vontade de entender, de conhecer, de estudar. E ele foi seguindo o rio, até que chegou no mar, chegou no oceano. Ficou admirado com tanta diversidade que tinha de de animais, né? De peixes diferentes, de vegetação que ele nunca tinha visto. Aquilo ali causou assim, uma admiração muito grande nele. Ele até passou por uma situação não muito boa, de certa forma, né? Porque ele estava passando assim meio perto de uma baleia e a baleia acabou engolindo ele, pôs ele na boca.
E ele chegou a pedir assim para Deus dos peixes, para que ele não deixasse ele morrer, porque agora que ele estava descobrindo as coisas, conhecendo, entendendo, e com o dedinho de Deus, ele acabou assim, a baleia não se sentiu muito bem e jogou ele para fora, vomitou, jogou ele para fora. E ele já saiu rapidinho ali do lugar, né, porque era um lugar meio estranho. Então, ele acabou chegando num lugar chamado lá Palácio de Coral, onde ele conheceu vários peixinhos estudiosos que gostavam de estudar, que nem ele mesmo, criou afinidades, né? Foi aprendendo, só que chegou um ponto assim, ele acabou comentando com alguns a origem dele, de onde ele tinha vindo, né? Uma lagoa pequena, uma comunidade de peixes, que tinha lá um rei, explicando a situação. E alguns desses sábios comentaram com ele que o lugar mais seguro que tinha era justamente o oceano, porque todas as águas vão em direção ao oceano, né? E que por pior que seja a seca, para secar o oceano não é difícil, não é fácil não. E ele começou a refletir sobre isso, né? Sobre a comunidade de onde ele tinha vindo, o tipo de pensamento que o pessoal tinha, que eles nem tinham ideia que existia tanta coisa boa fora daquele mundinho deles. E chegou num ponto, depois de muita reflexão, o peixinho vermelho resolveu, cheio de compaixão, resolveu voltar para a comunidade inicial de onde ele tinha saído, para contar, para explicar para esse pessoal e quem sabe até poder levar eles para esse palácio de coral, para poder viver com uma segurança maior. E assim ele fez, né? Saiu do lugar que ele estava, no oceano, desse palácio de coral, e foi voltando pelo mesmo caminho que ele tinha seguido. Entrou nos rios, né? Saiu do oceano, entrou nos rios, chegou em determinados lugares, foi pegando os riachinhos e tal, foi indo até que conseguiu passar de novo pela grade do escoador e estava na comunidade dos peixinhos iniciais, onde ele começou. E ele teve até aquela ideia assim, de que ele seria muito bem recebido, que a ideia dele seria de cara aceita, amplamente aceita. Mas aí ele teve uma certa decepção, né? Porque ele começou a falar com alguns e o pessoal nem escutava. Ele chegou a procurar o rei dos peixes e comentar, explicar, tentou explicar, e o rei em cima daquela pompa, aquele orgulho todo, aquela consideração de que eu sou melhor, eu sou o rei, eu sou melhor do que os outros, né? Mas mesmo assim, com toda essa situação, ele ainda resolveu chamar para uma reunião. Chamou os peixes, a comunidade de peixe, para uma reunião, onde o peixinho vermelho poderia se explicar, contar o que ele queria falar. E o peixinho vermelho, quando começou a reunião, o peixinho vermelho começou a falar da sua viagem, de um monte de coisas novas, diferentes, que ele tinha visto, uma infinidade de seres diferentes, de situações diferentes, e de como seria mais seguro, melhor para o pessoal, para toda a comunidade de peixe, viver no coral, do Palácio de Coral. Seria muito mais seguro, que se houvesse assim uma estiagem, uma seca, não corria o risco de secar, de ficar na lama ali, de morrer. Já na lagoa corria esse risco, né? Corria esse risco. Ele foi falando isso tudo aí, contou um monte de coisa. E também disse o seguinte, que para a comunidade poder seguir, ela teria assim, que se preocupar mais em estudar, aprender, né? Mudar certos costumes, certas posturas que eles tinham considerado como normal. E esse negócio de mudança eles não acharam muito bom não. Esse negócio de ter que mudar algumas condutas, alguns procedimentos, eles não acharam muito bom não. E acabou, ele na verdade estava se referindo ao que a gente conhece aí de porta estreita e porta larga, né? Porta estreita você tem que se esforçar,
tem que ter a sua energia, a sua disposição, o seu interesse, né? A porta larga é simples, é só você deixar seguir com o vento. Maria vai com as outras, né? Deixa a vida te levar, essa é a porta larga. Bom, aí falando, né? Tentando explicar, mostrar para toda a comunidade, só que ninguém acreditava nele. Ninguém queria mudar. Por mais que ele se esforçasse em detalhar as coisas, né? Em mostrar que era muito mais seguro o mar, ninguém queria saber disso aí. E teve até alguns oradores, né, que tomaram a palavra e começaram a falar que o peixinho dourado, o peixinho vermelho, estava assim, com visões, tendo visões, que ele estava assim com alucinação, que não existia mundo fora da lagoa deles, que tudo que ele estava falando era coisa assim da cabeça dele, e teve até alguns que falavam assim, em nome de Deus, dos peixes, eu estou falando aqui, né, que isso não é possível. Colocaram um monte de argumentação contra o peixinho vermelho. E foi, de certa forma, até atacando, fazendo bullying, pressão, não considerando nada do que ele falou, né? Chegou no ponto que não teve outra saída para o peixinho vermelho, além de deixar esse pessoal para trás, né? Falou, então vou voltar para o Palácio de Coral, que é onde eu sei que o negócio é melhor. Tornou a passar pela grade do escoador, tornou a subir pelos riachos, né? Passar pelos riachos, passar pelos rios, foi seguindo o caminho, vendo toda aquela beleza novamente, né? Até que chegou no oceano e acabou chegando no Palácio de Coral, por onde ele ficou por ali mesmo, estudando e melhorando, aprendendo, feliz. Aí o que acontece, né? Passou um certo tempo, aconteceu uma grande estiagem, uma seca. E aí aquele lugar, aquele lago pequeno ali, acabou secando. E a comunidade de peixes acabou morrendo, né? Essa é a historinha. Agora isso foi colocado aí no começo do livro justamente para a gente poder ver, sentir a situação de André Luiz, que partiu do mundinho nosso, da nossa lagoinha, e foi seguindo pelos caminhos e encontrando um monte de coisas diferentes, aprendendo um monte de coisas diferentes, e quis voltar para as pessoas de origem ali, né, os seus companheiros de antigamente, e explicar como que é esse mundo novo, o que existe lá. Quis retratar isso de alguma forma, acender, né, a questão de como acender a luz das trevas. Nós estamos bem nas trevas, na escuridão ainda, precisa aprender muita coisa para poder fazer brilhar a nossa luz de Filho de Deus, né? André Luiz, de certa forma, também assim, queria mostrar que a gente está vivendo uma espécie de cubículo, achando que aqui é o centro do universo, um universo gigantesco igual esse aí, milhões, bilhões e bilhões de galáxias, centro do universo, nosso planetinha, é uma coisa assim complicada, né? E a gente começa até a pensar assim, e nós? Como é que a gente está reagindo diante de tantas informações que os Espíritos vêm nos informar, contar para a gente aqui? O que a gente está fazendo com essas informações? Será que a gente está agindo como essa comunidade de peixe, falando, não, isso não existe não, isso é da cabeça dele, ele está delirando. Em nome de Deus, está delirando, né? Será que a gente está agindo dessa forma? A gente não está apreciando esse tipo de informação? Será que a gente está usando isso assim, será que a gente faz parte do problema ou da solução, né? O que a gente está construindo? Porque a gente constrói tijolinho por tijolinho o nosso céu ou o nosso inferno, onde a gente vive, onde a gente já vive. Não é uma coisa lá para frente, não, é a nossa realidade física aqui que vai acontecendo, né? Bom, a historinha é tipo a introdução do livro,
para poder a gente abrir a mente e perceber que André Luiz está se esforçando para tentar passar para a gente o que ele foi aprendendo ao longo do tempo aí. Desde o desencarne dele, dos tratamentos, até a condição dele começar a trabalhar, a condição de poder sair da cidade do nosso lar e efetuar tarefas, realizar tarefas, né? Então é mais ou menos isso, para poder abrir a nossa mente. O estudo tem que servir para abrir a nossa mente. Se tiver acontecendo o contrário, reflita, analise, pense de novo. Porque se você está estudando e ao invés de ampliar a consciência, estiver regredindo ali, colocando meio que viseira ali para você entender só daquela forma, pense melhor. Pense melhor. Olha o tamanho do universo, olha o tamanho das possibilidades. É gigantesca as possibilidades. Então vamos confiar mais, né? Acreditar e estudar e fazer a nossa parte. Aquele amai-vos, instruí-vos, orar e vigiar, e aquilo lá é muito sério, muito sério. É o nosso esforço que a gente tem que colocar nisso aí. Bom, ajuda a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as manifestações. Toda quinta-feira receber os novos vídeos, né? Toda quinta-feira a gente vai estar fazendo um novo vídeo. Venha, se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, ajudando a divulgar mensagens sobre espiritualidade, sobre doutrina espírita. Dê um like,